Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integrador! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP e Head de Ecossistema e Comunidade da Genix. E esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. Como vocês sabem, no dia 8 de outubro é meu aniversário. Então, no mês de outubro, eu sempre trago uma temporada diferente dos outros episódios, né? Ano passado, a gente fez uma temporada especial com clientes finais. E esse ano, eu decidi trazer uma temporada somente sobre modelos de negócio. E aqui no episódio 88, eu convidei aqui o querido Ellerson Casadei, especialista em mercado livre de energia da Ingeform Energia, mas também conhecido para quem estava na feira como Maestro Casão. Casa, seja muito bem-vindo aqui no podcast. É um prazer receber você. Obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Tati. Também estou muito feliz em estar por aqui. Agradeço o convite e é um prazer falar com todo mundo. Com certeza. E, Casa, deixa eu te falar, né? Você sabe que aqui a gente está no boteco, né? Boteco solar, então, assim, descontraído. Eu já pedi aqui a nossa gelada. Queria saber um pouco mais sobre você. Como é que você começou, né, no setor elétrico? Você sempre atuou com isso? Você já veio de outro mercado? Eu, por exemplo, vim da construção civil, né? Mas e você? Conta aí um pouco pra gente. Ah, legal, Tati. Eu vou lá para trás um pouquinho, né? A minha família tem empresa e trabalha com montagem industrial, principalmente, então a minha conexão com o mundo industrial começou já desde o início, né? Basicamente nasci nesse meio. E eu sempre fui um entusiasta do mundo industrial, né? Sempre gostei muito. E aí, com o passar do tempo, crescendo, aprendendo, trabalhando, né, fui me direcionando um pouco mais para a energia. É, assim, andei muito em forro, já fiz muita instalação elétrica, por gosto mesmo, né, de aprender como é que faz, por se desafiar. Então, enquanto adolescente, inclusive, fazia trabalhos por fora, em, né, edifícios, casas de terceiros, né, comércios. Então, sempre trabalhei com a mão na massa e mexendo com energia, né? Aí chegou a hora de sair, buscar o que fazer, né? Faculdade. Eu fiz um curso técnico também, escolhi mecatrônica na época, gostava um pouco mais de automação. Gostei, gostei. E para continuar, fui fazer engenharia elétrica, que na época foi o que fez mais sentido para mim, entender primeiro a base, aí depois, aí minha ideia, inclusive, era seguir para automação. Mas já na faculdade me apaixonei e continuei direto só trabalhando com energia, né? Já fui exposto ao Mercado Livre lá na faculdade, então já conhecia um pouquinho. A minha faculdade, eu fiz engenharia elétrica na campus de São Carlos e eles já são um pouco mais direcionados para sistemas de energia, né? Então a gente vê mais a parte de média, alta tensão e aí o Mercado Livre foi só uma consequência. Quando saí para trabalhar, dei uma leve passada ali no mercado financeiro, aquela expectativa, né, e tal, mas não fui tão feliz assim. E aí decidi entrar para o Mercado Livre mesmo, né? Fui trabalhar, trabalhei em comercializadora, trabalhei em distribuidora de energia, né? E sigo até hoje, fazem mais de 7 anos já que eu estou especificamente no Mercado Livre de Energia, trabalhando com o que eu gosto, né? Então, tem um pouquinho de história aí com relação à energia, é realmente uma paixão. E é legal ver você falando, né? Porque a gente vai vendo assim essa, como é que eu posso dizer? Que foi um processo, né? Uma construção que você foi tendo ao longo do tempo. Eu falo muito sobre isso com os integradores, né? Sobre a nossa relação com a energia. Se a gente for Uhum. pensar assim, um consumidor final, né? A maioria a gente só está acostumado a ter a conta, né? A fatura de energia e pronto, é sobre isso. Mas quando a gente trabalha efetivamente, né, no mercado e tudo mais, a gente acaba percebendo que a relação é mais, né? Então, assim, imagino aí que a gente vai falar até um pouco disso também daqui a pouco, mas imagina que você deve ter tido vários cases aí interessantes do Mercado Livre, né? Onde a energia ali, aquela economia, a sustentabilidade,
de fato transformaram a vida daquela empresa, de alguma forma, né? E até nesse contexto, caso você se lembra assim da primeira empresa que você fez a migração ou participou, como é que foi para você essa experiência, né? Aqui no podcast a gente sempre fala, né, integrador, como é que foi a sua primeira venda? E aqui a gente já teve várias histórias assim. Teve a Jéssica, por exemplo, do episódio 9 me marcou muito. Na primeira visita técnica dela, ela levou o drone para fazer a visita e aí o drone enroscou no cabelo dela. Então, assim, na primeira visita já ter essa, sabe, esse tipo de coisa. Mas como é que foi para você participar assim da sua primeira migração, vamos dizer assim? Foi muito interessante, Tati. Eu passei por quase todos os processos do Mercado Livre, né? Desde a prospecção, aí depois até ter uma carteira de clientes, fazer efetivamente a migração do zero de um consumidor. E eu me lembro de um caso que foi um pouco engraçado, mas esse cliente ele fabricava urnas, né? Caixão. E eu fui fazer essa visita técnica e fui meio tenso, né? Primeira visita, precisava conversar de um negócio que era um pouquinho Já novo. começou começando, né? Começou começando, né? E eu cheguei lá na fábrica, assim, um pouco nervoso, até tinha até esquecido o que eles faziam, né? Pensando no que eu ia falar, em todo o processo, né? Que um processo longo, de certa forma complicadinho, hoje já é até mais simples. E aí eu cheguei no lugar, assim, um ambiente meio sombrio, meio desligado, assim, sabe, tudo apagado. E aí eu associei, falei, nossa, mas era para ser uma fábrica ainda aqui de urna, né? E aí eu entrei um pouquinho mais à frente, assim, precisei acender a luz, porque estava escuro, comecei a ficar um pouquinho nervoso até, falei, eita, o que está acontecendo aqui, né? Não encontrei ninguém, andei por tudo ali, não tinha ninguém, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Saí, voltei para o carro, até que apareceu um guarda ali, né? Falou, você precisa de alguma coisa? Eu falei, eu vim para uma reunião aqui, né, para falar de energia e tal, empresa tal, né? Ele falou, não, moço, você está no lugar errado, aqui é um galpão fechado, não tem nada a ver. Meu Deus. Aí que ele me mandou para o lugar certo, e era uma empresa normal, como qualquer outra, né? Tudo bonitinho e tal. A Ô, Cássio, reunião já acabou estava saindo achando que tudo bem. algum espírito, algum tinha marcado encontro com você. Eu tava só nessa expectativa, viu, Tato? Eu tava nessa expectativa. Eu falei, vai aparecer, né? E Papo aí de não tinha nada a boteco mesmo. ver. Exato, exato. E aí fizemos a reunião, migrei o cliente, o primeiro, inclusive foi o primeiro de muitos, mas foi engraçado essa primeira história também. Não, muito massa. E, Casa, pensando assim, né, no processo de Mercado Livre, pensando em tudo que está acontecendo, né? Você até falou bem na sua fala, acabou como é que eu posso dizer, me atraindo, assim, trazendo curiosidade, né? Você falou assim, o processo até que era complicadinho, agora está mais simples, né? Como é que você vê essa parte, assim, de migração, né? Porque a gente sabe que é complexo o Mercado Livre, mas como você já fez tantas vezes, né, já está há tantos anos, como é que é a sua leitura? Assim, fazendo um paralelo com o mercado solar, a gente vê o quanto que a lei ajudou o setor a evoluir, mas a gente vê, né, o tanto de, como é que eu posso dizer, de atualizações que a gente teve ao longo do tempo até ter a lei. Como é que você Uhum. vê isso no Mercado Livre, assim, fazendo um paralelo, né? Ah, legal, Tati. Eu falo que é complicado porque, assim, para mim isso já está, né, muito bem estabelecido na cabeça, mas eu sempre tento me colocar no lugar do cliente, né, onde a energia, todos esses processos não são o dia a dia deles, né, e com um linguajar extremamente técnico. Então, por isso que eu acabo sempre falando, pensando como se eu fosse, se eu estivesse do outro lado. Eu acho que isso também me ajudou muito na minha carreira, né? Eu vejo uma grande evolução no mercado de energia. Né? A gente fala bastante nos nossos cursos, né? Inclusive, hoje, mais tarde, podemos falar um pouquinho mais da nossa live, mas ele começou em 1995, né? A ação de lei para abrir o Mercado Livre foi em 1995, mas o primeiro cliente efetivamente entrou lá em novembro de 99. E aí isso veio crescendo vagarosamente, só os muito grandes, né, a gente chama de eletrointensivos, que entravam. 2010 deu uma ampliada, 2015 deu um boomzinho, 2021, 22 aumentou bastante, mas a gente está falando de 30 mil, 35 mil consumidores, quando tem um potencial de 90 milhões no Brasil.
né? Se eu for colocar o grupo B junto e tudo mais. E nesse processo de evolução, há alguns anos atrás, a gente teve a figura do comercializador varejista, que é uma figura que facilitou muito esse acesso ao Mercado Livre, até pelas empresas especialistas trazerem um pouco o risco para elas e conseguir moldar um produto de uma forma que essa operação, nessa complexidade, fique para ela e o outro lado, o consumidor, né, a outra ponta, consiga acessar com muito mais leveza e tranquilidade esse mercado. Então, a figura do comercializador varejista facilitou muito essa evolução e dado, né, se a gente for comparar com o mercado financeiro, que é centenário, e ainda assim tem muita coisa para melhorar, né, em 25 anos a gente até que andou bem. E estamos agora em vias de aumentar isso, expandir um pouco mais. Praticamente já podemos dizer que já houve uma grande abertura, né, porque ele é a partir de 2024, mas como tem um tempinho até acessar, já estamos trabalhando em cima disso. Mas eu vejo sim um movimento de simplificar, facilitar um pouco mais para que todos consigam acessar esse mercado e todos sejam livres, né? Consigam escolher da onde vem essa energia. Inclusive, isso ajuda muito a incentivar a energia renovável e limpa num futuro de transição energética sustentável, né? Então, eu vejo bons movimentos. Alguns podem pensar que são muito lentos, mas, de novo, o Brasil é um país de dimensões continentais, né, Tati? Então, eu vejo que estamos caminhando, estão tendo ações, estão abrindo o mercado, estão evoluindo. Então, eu fico feliz com o que a gente já tem e o que ainda podemos alcançar. Eu acho legal ter, assim, essa visão, vamos dizer assim, mais otimista, sabe? Porque quando a gente fala de modelos de negócio, né, cara, a gente pensa assim, poxa, não dá pra gente sair oferecendo tudo, não dá pra gente ir absorvendo, né? Ainda mais no setor elétrico, quantas possibilidades a gente tem, né, de negócios, né? E, Exatamente. nossa, é muita coisa. E até conversando com os integradores, né, uma das coisas que tem surgido foi isso, falando, tá, a gente estava fazendo uma roda de conversa, vamos dizer assim, e Uhum. falaram assim, nossa, tá, acho tantas possibilidades hoje que são mais claras que para mim não era antes. Então, assim, entrou muito mobilidade elétrica, bateria, Mercado Livre, a questão aí, por exemplo, de energia por assinatura. Então, assim, nossa, aumentou o leque de soluções. Como é que eu faço para absorver tudo isso para colocar no meu portfólio, para eu trabalhar com meus clientes? Uma das coisas que a Genix traz muito mesmo, né, esse propósito, é a questão de colocar as pessoas no centro da revolução energética. Então, assim, vamos ter mais soluções para cada vez mais incluir mais pessoas. Então, na sua fala, eu achei muito bacana ter essa, como é que eu posso dizer, essa sinergia, né, de pensamento e de propósito. E pensando assim no Mercado Livre, né, ele está aberto para todos os consumidores do grupo A, então, isso inclui média e alta tensão. A gente tem perfil, por exemplo, como indústria, né? Shoppings, galpões, enfim. Como é que você vê que o integrador pode prospectar esse perfil de cliente para o Mercado Livre, né? Então, pensando assim, eu sou integradora, nunca trabalhei com o Mercado Livre, e eu penso em entrar nesse mercado, né, em ter esse modelo no meu portfólio, mas eu queria ter uma ideia das dificuldades, dos entraves, né? Como é que você, como é que eu posso dizer? Como é que você me auxiliaria, né, a prospectar esse perfil de cliente aí, baseado na sua experiência? Legal, Tati. Ótima pergunta. A energia é algo tão importante, né, que eu vejo que um fechamento, principalmente, é o relacionamento, né? Então, você ter relacionamento com alguém que gere algum laço, alguma relação de confiança, seja por conhecer, né, por ser da família ou por ser amigo, ou até por você ter uma empresa estabelecida por algum tempo na cidade, ser reconhecido por um padrão de qualidade, por exemplo. Eu acho que isso que ajuda muito a seguir em fechamentos, né, em ampliar o escopo e ter mais clientes, principalmente através do Mercado Livre. E para identificar, né, falar, poxa, mas tá, grupo A, o que que é o grupo A? Né? O grupo A é aquela entrada de energia que está em média ou alta tensão, né? Então não é o 110, 127, 220 que a gente tem ali na residência, que sai debaixo do transformador. Ah, legal, tá bom. Então sai de lá de cima do poste. Pô, mas vou ficar saindo olhando só poste, né? Faz sentido.
é coisa que eu faço. E quando começa a entrar no Mercado Livre, você vai pegando e acaba reparando em tudo. Você se pega reparando em poste na rua, né? Mas, assim, como referência, são consumos um pouco maiores, né, do que residências, então são grandes comércios. A gente poderia citar ali universidades, né, hospitais já um pouco maiores, galpões logísticos, tem bastante iluminação, às vezes tem empilhadeira elétrica ali também, né? Supermercados, então aquele supermercado de bairro com um portezinho considerável, tem bastante freezer, né? Aqueles freezers verticais ali, tem, sei lá, 20 metros de freezer ali. Medicina diagnóstica também consome bastante energia. Aqueles galpões de indústrias um pouquinho menores, mas que têm uma atividade industrial, né? Então, de plástico ali, que tem bastante soprador térmico, ou até de usinagem, então, de aço. Então, tem, sei lá, um tamanho considerável ali, mas não é aquela grande indústria, pode ter um bom potencial, né? A gente fala de faturas ali acima de R$ 10.000 por mês. Não é uma regra, né, Tati? Porque a gente já encontrou grupo B de 50, R$ 60.000, está muito errado, tá, mas existe, né? Assim como encontrou o grupo A de R$ 2.000, que é muito difícil, às vezes, até encontrar viabilidade, mas também existe. Então, como uma via de regra, é uma noção boa, faturas acima de R$ 10.000, aí que você vê a classificação lá de grupo A, ou seja, está conectado em média, alta tensão, acima de 2.300 volts de entrada ali. Essa é para ter uma noção, tá? São pequenas e médias empresas, basicamente, grandes comércios, por aí vai. Não, legal, Carlos. É bom que a gente consegue saber identificar mais fácil, né? Então, assim, esse perfil, ele se encaixa para migrar. Mas beleza, né? Identifiquei esse perfil. Como é que você vê hoje, assim, para o integrador, né? Oferecer esse serviço, né? Porque vamos supor, eu cheguei lá no hospital, vi que a fatura, né, é aderente, consigo migrar, faz sentido, né? Tá apto para migrar. Como é que você vê assim os entraves, as dificuldades para explicar para o hospital sobre o Mercado Livre? Porque uma das coisas que me chama muito atenção, né, que às vezes dependendo de com quem que você fala, as pessoas acham que o Mercado Livre é o Mercado Livre e-commerce, né? Não sabem Uhum, nem que uhum. tem um Mercado Livre de Sim. energia. Então, assim, é algo muito novo, realmente, né? Então, assim, como é que você vê, assim, de oferecer mesmo, sabe? Não sei se você tem algum case que você pode compartilhar, assim, nossa, para mim foi interessante esse argumento, me chamou atenção, né? Enfim, o que que você acha dessa questão, assim, de argumento com o cliente mesmo, sabe? No aspecto de convencê-lo de que existe uma solução para ele, mesmo que seja novo, enfim. Legal. Porque não é o dia a dia, né? A fatura de energia todo mundo recebe há muito tempo e não está por dentro do que está acontecendo no mercado, né? E aí até se questiona, fala, pô, mas espera aí, como é que é esse negócio aí que eu vou economizar e não estou sabendo de nada, não vou pagar nada? Da onde vem, né? A gente tem feito bastante material já pensando nisso. O conceito de energia por assinatura da próprio GD que começou com tudo isso, né? Eu acho que ajuda bastante. Então é a ideia de receber energia de uma fonte, de uma empresa que você vai escolher e com isso ser mais eficiente, tanto financeiramente quanto saber que aquela fonte de energia é renovável, porque você está tendo uma rastreabilidade ali, né? E aí, normalmente eles se perguntam, mas como assim? Por que que é mais barato do que o que eu pago hoje, né? Qualquer pegadinha, né? Exatamente. E a gente está acostumado a receber pegadinhas aqui, principalmente no Brasil, né? Então todo mundo é receoso já. E aí aquela ideia assim do mercado regulado, né? A distribuidora, então, distribuidoras, sejam CEMIG, CPFL, Electro, Energisa, por aí vai, as distribuidoras elas estão preocupadas com a rede, né? Com a rede física, com o fio, com a distribuição, com a entrega efetivamente. Ela não é remunerada pela energia que passa por esse fio. Ela simplesmente é obrigada a comprar de leilões para suprir essa necessidade. Ela compra daqui e repassa lá, não ganha nada em cima. Com isso, ela também não precisa ser eficiente nessa compra, né? Então, ela simplesmente vai pegar de casa e jogar para lá. Então, esse já é um bom ponto para poder explicar. Falar, olha, a sua estrutura física vai continuar a mesma. Fica tranquilo que a sua distribuidora não vai ficar brava com você para você migrar para o Mercado Livre.
né? Porque, exato, é um ponto bastante batido em cima disso. Até porque você sempre tem dois contratos, um do fio e outro da energia. Você só vai denunciar o da energia, o do fio vai continuar igual, até brinco, né? Se é ruim, vai continuar ruim. Se é bom, vai continuar bom. Nada vai ser alterado nesse aspecto. Então, ele trocou a fonte de energia, obviamente, agora ele está no mercado de competição, né? Está escolhendo uma empresa com um preço melhor do que o mercado regulado. Então, só aí já tem uma economia. E aí vem outros incentivos por essa energia ser de fonte renovável, incentivos pela competitividade, né? Um produto muito bem montado e competitivo no mercado. E aí eu acho que fica mais fácil de explicar nessa linha, né? Mas usar bastante a relação com o GD como se fosse algo para o grupo A, né, os consumos um pouco maiores, eu acho que se aplica bem. E até assim, as possibilidades que vão ampliando, vão se ampliando, né, Tati? Do poder ter uma geração ali também, também estar no Mercado Livre. Eu acho que tem muitos complementos que dá para utilizar e fica ainda melhor. Não, muito massa, casa. E uma pergunta que até me fez aqui, me chamou a atenção ouvindo você, né? Por falar em pegadinha, quais seriam as pegadinhas, os pontos de alerta que o integrador teria que ter em relação às comercializadoras? Por que que eu estou falando isso, né? Eu, né, acompanho o mercado, estou vendo as movimentações com a abertura aí do Mercado Livre, né? Vamos dizer assim, a grande abertura, igual você colocou. Tem surgido muitas comercializadoras com promessas, com, sabe, assim, mostrando para o integrador de que o Mercado Livre é como é que eu posso dizer assim, um império que ele pode ali entrar e participar. Eu já vi muitas coisas, você tá rindo, mas eu já vi várias coisas assim que eu fiquei assim, nossa, mas Imagino. é, e eu vejo que o integrador, ele tem boa vontade, mas acima de tudo ali, o integrador, ele é um empreendedor. Então, assim, com quem que ele vai se aliar, né? Qual que vai ser o parceiro que vai estar ali com ele, né? E o cliente é dele. Então, assim, pensa comigo, né? Faz de conta que eu tenho a empresa Tatizão Solar. Aí eu Uhum. acho eu acho um cliente potencial, né? O cliente tem relacionamento comigo, confia na minha empresa, né? E aí ele fala, Tati, beleza, vou querer fazer essa migração que você me ofereceu, né? E como é que funciona? E aí eu vou falar, eu tenho minha parceira que vai me ajudar a fazer esse processo. Eu não sou especialista, mas a minha parceira é, a gente uniu expertise, enfim. E então, nesse contexto, eu acho que é muito importante o integrador entender com quem que ele está se associando e qual o caminho que ele tem que olhar. E aí, com base na sua experiência, eu queria que você trouxesse aqui para a gente luz, né, nesse assunto. Porque, assim, a concorrência desleal, por exemplo, a gente tem em várias esferas, né? Eu brinco muito com os integradores, eu falo sobre isso, né? Tem com o integrador, tem com o distribuidor, tem com todos. Mas eu acho que é interessante você trazer para a gente algumas informações nesse sentido, sabe? Claro, claro. Eu tenho visto algumas coisas também que me surpreenderam bastante. Mas antes vamos um pouquinho do conceito. O conceito de uma comercializadora é que ela não tem o ativo propriamente dito, né? Às vezes ela até tem, só que isso perto das operações que ela faz é nada, né? Então ela não tem um lastro, ela não está lastreando com um ativo físico. Ela simplesmente, de um lado, está vendendo lá um monte, vendeu, por exemplo, lá 300 milhões de reais em energia, e do lado de cá ela não comprou nada, porque ela está imaginando que o mercado vai até melhorar e ela vai ganhar ainda mais, né? Porque ela vendeu aqui a 200, está comprando aqui a 190, um exemplo, ela acha que vai baixar para 100. E aí é um risco, ela vai gerenciando esse risco, né? Só que é engraçado porque você vê o patrimônio, o capital, né, daquela empresa, às vezes você vê o capital de 1 milhão de reais. E ela está alavancada, vendeu 300, comprou nada. E aí, de repente, o mercado vira, né? O mercado oscila bastante, né? Principalmente ele depende de meteorologia. O Brasil tem uma dependência grande ainda de usina hidroelétrica, né? Tem outras, a solar está entrando, a eólica está entrando bastante, são fontes intermitentes. Então, é algo relativamente incerto para a operação. O preço, a única certeza que a gente tem é que vai oscilar, né? E aí, de repente, o preço que ele esperava comprar ali a 190 para ganhar esses 10 reais vira 300. Só que os contratos já estão vendidos naquele valor. E aí, o que, que pode acontecer? Essa comercializadora quebra e leva junto com ela todos os clientes, porque o cliente, pô, caiu o meu contrato. Agora eu preciso comprar de novo, só que agora está 300. Agora nem economia, de repente, me dá, né? Está 400, está 500, pode chegar a 600 reais. Vou tomar prejuízo,
né? Então, existe um risco envolvido com relação a isso, que é diferente de você ter o ativo, né? Tá ali gerando, a energia é sua. Então, você vai entregar ela, né? De uma forma ou de outra, para um cliente ou para outro. Então, eu acho que tem essa primeira questão do conceito, né, de uma comercializadora, que ela faz o trading ali, né, a trading de energia, e não entrega um produto de um ativo dela. E segundo a criatividade, né, para não dizer outra coisa, na forma de vender. Porque o consumidor, ele está um pouco, coitado, ele está um pouco vendido nessa questão, porque é muito técnico mesmo, né? E se você traz números, percentuais, até teve alguns casos recentes que eu peguei, né? Eu vi, a gente tinha uma oferta ali em torno de 20%, e o cliente chegou e falou: Olha, mas eu não vou nem mais conversar com você, eu estou com uma oferta aqui de 47% de redução. Aí eu virei para ele e falei: Olha, é impossível, eu estou te entregando um preço aqui de gerador muito agressivo, não tem como você estar com 47%. Eu falei: Olha, se você quiser abrir e mostrar um pouco mais para mim, e isso for realidade, eu vou falar para você: pode fechar, né? A gente tinha uma relação boa, ele falou: não vou abrir nome, nada, mas eu vou te mostrar as condições. A hora que ele abriu, né, o custo da energia é uma composição de fatores, né? Tem quatro componentes, basicamente, que compõem o custo de energia. Os 47% era em uma dessas componentes só. E eu estava entregando 20 em cima de todas elas. E aí, quando a gente foi fazer a conta, o 47 virou 12. Né? Então, você fala assim, Olha poxa, só. né? O cara, o cliente ali, ele estava na confiança, entre aspas, do outro lado, de que ele estava falando a mesma coisa que eu, que fosse uma coisa padronizada, né? Mas como, de certa forma, não existe uma fiscalização em cima disso, fica no discurso, e aí o discurso, né, eu acho muito injusto isso, né? Porque é uma venda que você está mascarando e a pessoa vai só descobrir lá na frente, e aí ela já vai estar travada num contrato, né? Então, isso tem acontecido muito, formas de falar e mostrar que ludibriam os clientes que não conseguem ter ali condições de julgar uma coisa e outra, né? Comparar banana com banana, que a gente costuma dizer. Então, assim, não existe almoço grátis, né? É um benefício, sim, né? Até para o lado do integrador, é uma forma de complementar a renda dele, né? Mas não é aquela coisa que, olha, eu vou ficar bilionário, né, vendendo o mercado livre de energia. Não vai acontecer, né? Eu já estou há mais de 7 anos aí, gosto muito do que faço, mas é aquela coisa da realidade, né? Você consegue fazer uma renda extra, uma boa renda, a depender do seu trabalho, se dedicar, é um mercado de muito dinheiro, né? O mercado de energia. Mas muita gente planta aquela ilusão. E eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de trabalhar muito com a realidade mesmo, porque a gente está trabalhando com a vida das pessoas, né? Eu estou levando algo que eu quero que seja real, que no futuro ela não venha e fale, pô, o Casão falou um negócio para mim que não era Ô, verdade, ele me casão. enganou, né? Então, eu não gosto disso. Então, eu sou bem realista. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão pra trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Não, é verdade. E é muito bom você ter trazido esse exemplo, porque eu também vi isso, sabe? Enfim, assim, é dificultoso a gente ver essa concorrência aqui. De fato, fica desleal, né, casa? Não é a mesma Sim. comparação. Acabam se aproveitando de outras pessoas. E até nesse contexto, eu queria até aproveitar para te perguntar um pouco mais sobre a Ingeform também, né? Que é a empresa que você atua. Na sua fala, né, já dá para a gente identificar muitas coisas sobre a Ingeform, mas eu queria que você falasse um pouco sobre ela também. Ah, legal, legal. Olha, Tati, se eu pudesse elencar em uma palavra,
né, dizer em uma palavra, eu diria que a Engeform é confiabilidade, né? A gente tem os ativos de geração e é uma cultura da empresa, uma empresa já de 46 anos de história, não é à toa, né, que os integradores são empresas também, né? Eles entendem. Uma empresa não fica muito tempo no mercado se ela não for sólida, correta, robusta, né? Então, eu acho que é o caso da Engeform, e é muito por isso que eu gosto muito de atuar e fazer o que eu faço com a Engeform, porque assim, a gente às vezes até demora um pouquinho mais para lançar uma coisa ou outra, mas quando eu entrego, eu quero ter certeza de que eu vou entregar aquilo. E uma vez fechado, pode ficar tranquilo que aquilo vai ser efetivado. Meu cliente fechou em cima daquilo, eu vou entregar, né? Então, a Engefarm tem essa postura de confiabilidade, de verdade, né? Que segurança, vamos dizer assim. Pô, o negócio está fechado, eu posso ficar tranquilo que ele vai ser executado nos moldes que foram combinados e pronto, né? Então, eu acho que eu resumiria dessa forma. Eu acho bacana, né? Aquelas, né? O pessoal, os integradores, caso, eles falam que eu sou muito CSI, sabe? Porque É. quando eu chamo aqui para o podcast, né, eu olho as redes das empresas integradoras, aí eu comento e eu fico ali namorando por um tempo, vendo o portfólio, né? Então, quando a pessoa vem Uhum. aqui para o podcast, eu já sei mais ou menos quase tudo ali da vida dela, da empresa, né? E é porque eu Sim. acho que acaba trazendo mais luz aqui para a conversa, né? E eu gosto muito mesmo, assim, de saber, de ver diferentes perspectivas, de entender por que aquela empresa tem aquele nome, por que que ela usa aquela linguagem, enfim, né? E aqui a gente teve várias histórias bacanas. E nesse contexto, assim, né, eu acho legal explorar aqui, né, que a Engeform, ela também é geradora, né? Então, assim, essa questão do ativo, eu gostaria de frisar, porque eu acho que acaba sendo uma segurança a mais, igual você colocou, né? Então, tomar muito cuidado, né, os integradores, com o que está aí no mercado, com o que está sendo divulgado, com o que está sendo falado. Acho que independente, né? Eu particularmente, depois que eu conheci a Engefarm, gostei muito também do trabalho, até estou aqui aproveitando o espaço para parabenizar vocês pelo trabalho. Achei muito bacana Obrigado. essa parceria com a Genix. Mas eu até estou aqui trazendo luz para o integrador também, né? O quanto é importante estudar, se capacitar, igual foi lá no Solar, né? Antes de não saber. A gente teve vários casos aqui, gente que não era do setor, entrou para o setor. Então, olha, gente, estude o Mercado Livre, analise a Ah, empresa, estude a empresa, né? E veja ali o caminho. A Ingeform tem o selo Tatizão, mas se for para outra comercializadora, né? Que estude o mercado e saiba com quem você está se envolvendo, né? É quase um casamento, né, caso? exatamente, exatamente. Não, muito massa. E casa, tem um pouco, não sei se você já ouviu isso, mas tem um pouco de receio assim por parte de alguns integradores, e eu entendo, né? Que às vezes tem integrador que enxerga que o Mercado Livre é como se fosse um concorrente, sabe? Não sei se você já Uhum, ouviu isso. uhum. Até na feira a gente estava fazendo a rodada de negócios, né? Não sei se todo mundo que está ouvindo participou, mas a gente viu essa preocupação, né? Ah, o Mercado Livre concorre com o integrador. Eu queria saber um pouco como é que é a sua visão sobre isso também, sabe? Ah, legal. Tati, eu acho que depende muito do produto que você tem disponível, né? Eu não vejo essa competição, não, porque, por exemplo, o produto desconto garantido ou até o de preço fixo, eles têm flexibilidades grandes, né? 100%, por exemplo. Então, permite que você tenha uma geração, e mesmo que ela oscile, ou a diferença você complementa com o Mercado Livre. Porque como a gente está falando de grupo A, né, estamos falando de consumos maiores e consumos concentrados. O que, que é isso? Ah, eu tenho X metros quadrados de telhado e um consumo, né, de, sei lá, Absurdo. 100 megawatt-hora. Se eu forrar aquele telhado de placa, vai abater 20, 30% de toda a minha necessidade. Então, nem tem como, né, dentro da cerca, vamos dizer assim, né, junto com o consumo, você abater tudo. E eu paro por aí? Não, complementa, né? E o grupo A também tem o fio, aquele custo de fio lá de demanda, que você consumindo energia de fonte renovável, que é o caso do nosso produto principalmente, fonte incentivada, você também tem uma redução nesse fio, e então, portanto, na composição você consegue ter um desconto. Poxa, pô, vou reduzir já o meu consumo. Uma vez, um tempo atrás, eu fiz um webinário e eu falei bastante isso. Eu acho que energia tem duas coisas para você fazer.
né? Independente da forma, seja eficiência energética, o que você vai fazer. Você pode reduzir o seu consumo, né? Ou você, né, adicionalmente, você reduz o seu custo unitário. Ou então, estou colocando geração lá, então estou abatendo o meu consumo, estou gerando a minha própria energia e estou reduzindo o meu custo unitário também com o Mercado Livre, reduzindo tarifa. Eu acho que é super complementar. Óbvio que tem que tomar cuidado, né? Você travar um contrato ali que te dá pouca flexibilidade, né? Ou até que não te permita você operar com geração por conta de condições contratuais, te traz um risco, né? Você pode ficar exposto ali no mês a mês e ser prejudicado financeiramente, inclusive. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas aqui, quando a gente principalmente montou o nosso produto, né, do Genix+, a gente já pensou nisso, em moldar um produto que fosse mesmo complementar, né? E que já tem o sistema legal, quero colocar o sistema também legal, né? Porque a flexibilidade é de 100, você vai abater uma parte ali, fica todo mundo feliz e o cliente fica com uma solução robusta, né? Ele tem a geração, está contribuindo para o sistema, ele reduziu a tarifa dele, então ele está super eficiente também. Então, eu não vejo como uma competição, não, eu vejo como uma complementariedade a depender do formato do produto que você vai aplicar. Sim, com certeza. E eu acho bacana, né, que nesse Por exercício isso que tem que, desculpa te cortar, mas por isso que tem que entender bem do que está colocando ali, né? Porque tem várias formas. eu ia te complementar para complementar a situação. Ó, a cerveja fazendo efeito, caso. Fazendo efeito aí, ó. O que eu estou querendo dizer é, mais uma vez, né, a importância de você entender com quem que você está se associando e em que condições, né? O que você está assinando, né? O que você está oferecendo? Eu acho importante isso. É porque, assim, né, eu particularmente, né, quando conheci esse universo do Mercado Livre, é muito complexo logo quando você entra logo de cara, mas conforme você vai entendendo as nuances do negócio, você vai vendo que tudo ali é muito a base da confiança, né? É tudo ali muito na base de você estar acreditando no que você está oferecendo, no que você está fazendo, como é que você está fazendo. Enfim, são contratos de longo prazo, né? Então, isso é super importante. E, Com certeza, com e certeza. até Até complementando sua fala, me veio um negócio na cabeça aqui, né? o quê? Esse é um perfil muito seu, assim, eu vejo da sua carreira também, de trazer um conteúdo de qualidade. Óbvio que a gente também trabalha com comercial, né? Tem produtos para vender, tem serviço, mas sempre agindo de forma muito correta, e eu vejo que você sempre procura trazer o conteúdo. E aí eu faço uma associação, porque é aquela coisa, às vezes a gente vai na loja física, né, para ver o produto, para entender o que é, poder comparar, né, vai encaixar, até leva treina, mede, depois vai em casa e compra no lugar mais barato pela internet. E assim, porque é aquela coisa da associação da realidade, né, de entender, de ver, e depois você aplicar, né? Então, assim, quando você traz o conteúdo junto com o produto, eu acho que essa é a confiança, né? Pô, eu tô te dizendo que funciona dessa forma e tô te dizendo como que é o meu produto aqui. Se você quiser, tá aí disponível. E aí a pessoa se sente confortável, porque ela entendeu os dois lados, viu que faz sentido, né? E pronto. E aí uma coisa junta com a outra, ninguém se arrisca, né? Então, e às vezes eu faço essa comparação com o varejo, com o mundo físico, já que energia é intangível, né? Essa associação, e eu vejo que você faz muito isso é muito legal. Trazer esse conteúdo, inclusive de forma gratuita, né, para que se sintam confortáveis e vejam que faz sentido, né, que o negócio é real. Eu acho que isso é muito legal. Eu vou falar assim, obrigada, casa. Não, mas é uma preocupação, né? E não é só minha, não, da Genix, né? No geral, da Ingeform também. Quando a gente, para mim, tá? Agora abrindo um pouco o coração, viu, gente? Momento abrindo o coração. Eu e o Casa, assim, a gente está se divertindo muito nesse processo de desenhar o produto, de conseguir conceber o curso e se divertir no que eu falo, que é assim, como é importante, né, complementar expertises, né, Casa? Então, a gente traz ali a expertise, olha, integrador, o que funciona, como é que o conteúdo tem que ser disseminado, tem que ser didático, e a Ingeform traz ali toda a bagagem, toda a expertise, né?
Então, a gente vai vendo como que a gente pode, de fato, somar forças para conseguir ali, de fato, agregar valor para o integrador, né? Igual você trouxe aí, né? O pessoal me conhece bem aqui, casa, né? O Mercado Livre, beleza, vamos trazer curso e tal, maestria, é gratuito, mas tem um esforço, né? Tem todo ali um processo seletivo. A Genix traz muito essa luz, assim, no sentido assim, olha, integrador, precisamos de gente que seja de verdade, dedicada, né? Então, eu acho muito importante essa questão do engajamento da comunidade também, sabe? Achei legal essa fala sua, né, da questão do conteúdo junto com o produto. O que adianta eu falar assim do produto, mas não te ensinar a ofertar, a não te ensinar a entender? Eu quero que você seja meu parceiro de negócio, né? Eu quero que você entenda as nuances do negócio que a gente vai oferecer e trabalhar em conjunto. Eu acho que não tem muita preocupação disso no setor, né? Teve um integrador que falou para mim: Nossa, Tati, eu queria aprender sobre o Mercado Livre, mas eu estou vendo cursos aí de R$ 3.000. Como é que eu vou pagar um curso, uma aposta, né? Como é que eu vou apostar num curso? E lógico, né? A gente não tira ali o crédito dos profissionais que estão propiciando o curso, mas Claro, a gente claro. sabe a realidade de cada um, certo? Então, assim, para o integrador, já pensa, cara, tem que ser um curso gratuito, tem que ser didático, tem que ser prático, tem que ser direto ao ponto. Então, assim, abrindo o coração aqui, Casa, é muito bom saber que tem você, que tem a Ingeform, que tem essa experiência, expertise, tudo sendo unida de forma muito tranquila, muito fluida. Eu acho que é muito importante participar desse processo, sabe? Claro, claro. Não, legal. Fico muito feliz também de participar e poder contribuir. Eu acho que também abrindo o coração, né? Tá fazendo efeito mesmo. Esse sentimento de contribuição, né, nos faz muito bem também. Então, independente do negócio, da negociação, do produto, das empresas, é o sentimento de contribuição. Queira ou não, você está ajudando, né, pessoas, empresas, famílias a crescerem também, a aprender um negócio novo, né, e a conhecer pessoas novas, que isso agrega muito na vida também, com certeza. Com certeza. E nesse clima aqui, né, Casa, de contribuição, de agradecimento, a gente já está com a cerveja fazendo efeito, o copo já está acabando. Eu quero saber, hein? A que ou a que você brindaria hoje, Casa? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast a crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Pode ser a quem? Pode, a quem ou a que, ó. Sei que não está ouvindo Ah, então tá direito bom. já, ó. Olha, Tati, nessa linha, na linha desse papo bom que a gente teve, óbvio que a gente pensa, né? Passa um filminho aqui na cabeça quando você faz essa pergunta, mas eu brindaria, você é uma delas, mas eu não vou te dar todo esse jabá, tá? Ah! Gostaria de fazer um brinde a todas as pessoas que agregam, que contribuem de alguma forma para alguém ou para alguma coisa, né? Então, eu acho que o que a gente mais procura é se conectar a pessoas boas, né? Conhecer gente boa e que contribui, que agregam de alguma forma. Eu faria um brinde a esse tipo de pessoa. Encontrei várias na minha vida, pretendo encontrar muitas outras, né? Você é uma delas, então aí vai o jabazinho. Mas o brinde seria esse, a pessoas que agregam. Pô, Casa, brinde disruptivo, gostei. Ninguém brindou a pessoas que agregam hoje. Em 88 episódios, olha, você é o primeiro, Ó, ó, tá valendo, hein? diferenciado, Tá hein? valendo. Nesse mundo muito individualista aí, eu acho que pessoas que pensam no outro e que conseguem agregar, eu com certeza abrindo a elas. Não, com certeza, vamos brindar sim. E, Casa, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que muitos integradores se inspiraram na sua história e também aprenderam muito sobre o Mercado Livre. Acho que a live de hoje vai ser incrível. Integradores, esperamos vocês hoje às 7 horas no YouTube, no canal da Genix.
A gente vai fazer uma abordagem, né? Fazer um overview sobre o Mercado Livre, bater um papo lá sobre isso. E é quase como se fosse um aquecimento do Maestria, né, Casa? A gente abriu o processo seletivo, já acabou o prazo de inscrições, já tenho certeza que vai ter atrasados do Enem, já estou sentindo. Mas a gente com abre aí certeza. a segunda turma em dezembro, né? Essa primeira turma já acabou. E a gente vai abrir as inscrições, não, né? A gente vai aprovar, mostrar quem foi aprovado no dia 3. Então, essa live é como se fosse um aquecimento para receber esses alunos aí dedicados que vão entrar nesse mercado. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Casa? Imagina, eu que agradeço e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Até um pouco mais tarde. Até! E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein? Então, permite que você tenha uma geração, e mesmo que ela oscile, ou a diferença você complementa com o Mercado Livre. Porque, como a gente está falando de grupo A, né, estamos falando de consumos maiores e consumos concentrados. O que, que é isso? Eu tenho X metros quadrados de telhado e um consumo, né, de, sei lá, Absurdo! 100 megawatt-hora. Se eu forrar aquele telhado de placa, vai bater 20, 30% de toda a minha necessidade. Então, nem tem como, né, dentro da cerca, vamos dizer assim, né, junto com o consumo, você abater tudo. E eu paro por aí? Não, complementa, né? E o grupo A também tem o fio, aquele custo de fio lá de demanda, que você consumindo energia de fonte renovável, que é o caso do nosso produto principalmente, e fonte incentivada, você também tem uma redução nesse fio, e então, portanto, na composição você consegue ter um desconto.